Olá pessoal, tudo bem? E aí, você tem pressão alta? Você toma losartana, atenolol, hidroclorotiazida, algum outro antihipertensivo? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar algumas dicas e vou falar sobre alguns erros que você nunca pode cometer, tá bom? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Estou fazendo esse vídeo, pessoal, porque eu preciso alertar vocês que cada vez mais eu vejo esse erro no consultório. Vamos lá, o que acontece? O paciente ele tem tua pressão ali 12/8, está muito bem controlada com as medicações que ele toma. A grande maioria dos pacientes vão ter que tomar, às vezes, 2, 3 medicamentos ou até 4 medicamentos para controlar a tua pressão, mas ele está tomando a medicação direitinho e nota que a tua pressão está sempre 12/8, 11/7, ou seja, está excelente. Não raramente, o que esse tipo de paciente ele acaba fazendo? Ele acaba parando com uma ou duas medicações. Por quê? Olha o raciocínio dele, ele fala assim, minha pressão está muito bem controlada, vou parar com a medicação. Passa 2, 3 dias, a pressão do paciente vai para 18/10 aí e ele me procura desesperado no consultório. Então, por que isso acontece? Vamos lá. Cada medicamento ele tem o que a gente chama de meia-vida, que é o tempo de eliminação da droga. Então, tem medicamentos que a gente tem que passar de 12 em 12 horas, tem medicamentos que a gente pode passar uma vez por dia. Antigamente existiam medicamentos, até hoje é prescrito, por exemplo, o captopril, que é um medicamento que tem que ser prescrito de 8 em 8 horas. Por que a gente está cada vez prescrevendo menos o captopril? Justamente porque o paciente não adere ao tratamento. Ele não lembra de tomar o medicamento de manhã, outro à tarde e outra à noite. Mas vamos lá, voltando, o que acontece então? A pressão da pessoa está lá 12/8, ele parou de tomar a medicação. A hora que a droga que está no organismo dele vai perdendo o efeito, a pressão dele começa a subir, né? E aí começa a fazer mal para o organismo, é claro. Então, qual que é o raciocínio? O que vocês têm que imaginar? A gente não vai esperar a pressão subir para 14/9, por exemplo, para eu te dar um remédio para ela cair para 12/8. Aí a pressão sobe de novo porque acabou o efeito do remédio, toma a medicação, cai para 12/8. Não. Chegou na hora de você tomar a medicação, 8 horas da manhã, você vai lá, mediu tua pressão está 12/8, toma a medicação do mesmo jeito, no horário que o teu médico prescreveu, justamente para que essa pressão que está lá 11/7, aquela pressão que está 12/8, ela se mantenha bem controlada. Entendeu o raciocínio? Então a gente não vai esperar subir para dar a medicação, porque a hora que subiu, ele já começou a lesar os seus órgãos, o teu coração, os seus rins, o teu cérebro, né? Então é isso, pessoal. O recado que eu queria dar hoje é isso. A pressão, ela deve ser tomada, a medicação de pressão deve ser tomada mesmo nos dias em que tua pressão estiver bem controlada. Ainda mais importante, na hora que ela está bem controlada, é aí que você tem que manter realmente o uso da medicação. É a mesma coisa com praticamente todas as medicações do coração, né? Por exemplo, o medicamento para o diabetes que a gente prescreve. A gente não vai esperar o paciente, a glicemia está bem controlada. Aí acabou o efeito da medicação, a glicemia vem subindo. A gente não vai esperar a glicemia do paciente ir lá para 400 para dar o medicamento. Então, também não raramente o paciente com diabetes chega, doutor, minha glicose estava muito bem controlada, então eu parei com essa medicação mais cara que você prescreveu. Não deveria ter parado. Aí a gente vai ver a hemoglobina glicada da pessoa está toda descontrolada, tá? A hemoglobina glicada lá de 9. Né? A hemoglobina glicada, para quem não sabe, ela estima como esteve a glicose nos últimos 3 meses. Então, a mesma coisa, com medicamento do colesterol também. Em 24 horas, a medicação do colesterol já vai perdendo o efeito. Então, para você manter o teu colesterol bem controlado, você tem que manter de uso contínuo a medicação, tá? Muita gente também chega no meu consultório, doutor, fiz o último exame com a medicação que você prescreveu, meu colesterol LDL está ótimo aqui, estava 110, aí eu parei com a medicação. Mas por que você parou? A hora que tá bom, você para com o remédio? Não,
né? A hora que tá bom é que a gente deve continuar com a medicação, tá? Então parece bobo, porque às vezes quem sabe disso fala, não é possível, mas acontece demais, pessoal. Vamos pegar que 30% dos pacientes acabam fazendo isso. Acabam parando com medicamento antihipertensivo, porque acha que a tua pressão está bem controlada, ela está boa, né? E aí chega 3, 4 dias depois, a pressão vai lá para 18 e ela se desespera e me procura no consultório. Uma coisa importante de se saber também é essa questão de que existem então medicações em que a pessoa deve tomar 2 vezes ao dia por conta da meia-vida, por conta do tempo de eliminação da droga. Então, outro erro que o paciente comete é ele pegar, ao invés de tomar 50 miligramas do losartana de manhã e 50 miligramas do losartana à noite, ele vai lá e toma os 100 miligramas de manhã achando que vai fazer o mesmo efeito. A gente sabe que a meia-vida do losartana, para a maioria dos pacientes, ela não dura 24 horas. Então, na maioria das vezes, a gente prescreve losartana 2 vezes ao dia. Existem casos e casos. Tem pacientes que controlam a pressão com um losartana só por dia? Até tem, mas a gente tende a prescrever 2 vezes ao dia. Eu, particularmente, prefiro prescrever medicamentos bons e que tenham meia-vida mais prolongada, em que o tempo de eliminação seja mais longo. Então, às vezes, o paciente até esqueceu no outro dia e a pressão ainda mantém bem controlada, porque a medicação do dia anterior está fazendo efeito. Infelizmente, esses medicamentos que têm meia-vida mais longa, no geral, são medicamentos um pouco mais caros. Mas você aí que anda esquecendo a medicação da noite, por exemplo, porque tem gente também que não adianta, né? Eu falo, ó, coloca o despertador de manhã, coloca o despertador à noite para você não esquecer de tomar o remédio. Mas ela vai lá e esquece a medicação de noite. Você está esquecendo a tua medicação à noite? Na próxima consulta com o teu cardiologista, você vai conversar com ele e vai ver sobre a possibilidade de começar a tomar medicamento que tem efeito de 24 horas, tá? Então você pega ou antes de dormir ou no começo da manhã, já toma as medicações e já fica livre o dia todo. Eu particularmente prefiro prescrever esses medicamentos, em que a pessoa toma apenas 1 vez por dia. Por quê? Porque já há comprovações, isso tem estudos robustos mostrando, que quanto menos medicamento o paciente toma, aquele paciente que toma um medicamento apenas 1 vez ao dia, ele adere muito melhor ao tratamento do que aquele paciente que tem que tomar o remédio 2 ou tem que tomar até 3 vezes ao dia. Esses pacientes acabam esquecendo os medicamentos da tarde e os medicamentos da noite, e aí o tratamento não fica completo, tá? Outro detalhe é com relação também ao ácido úrico, né? A gente costuma prescrever o halopurinol. Então, você dosou, você está tomando o halopurinol, está dosando o ácido úrico está normal, mantenha o uso da medicação, né? Porque se você parar de tomar o medicamento, o ácido úrico ele volta a subir, tá? Então não tem esse negócio, tomei a medicação, estou curado para sempre. Não, mantenha o uso do medicamento até que você retorne ao teu cardiologista, explique para ele toda a situação, mas provavelmente se a tua pressão estiver 12/8 ou um pouquinho abaixo até que é a pressão considerada ótima, a gente vai manter o tratamento normal. Tá bom, pessoal? Falei, repeti, mas para ficar de uma vez por todas mentalizado na tua cabeça, tá? A hora que a tua pressão estiver ótima, é a hora em que você vai manter o seu tratamento. É a hora que você vai manter as suas medicações. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.